Olá, iremos apresentar o trabalho A Escola Moderna Portuguesa e a Proposta para a Educação Infantil, proposto pela professora Suzana Marcolino, da disciplina de Saberes e Didática. Nosso grupo é composto por Maxwell Henrique, Franciele Caroline, Joyce dos Santos, Cláudia Maria, Emanuele Morgana, Divaneide dos Santos, Luana Emanuele e Lívia Cailana. O Movimento da Escola Moderna, também conhecido como MEM, é uma associação de professores e profissionais da educação que atua por países debaixo da supervisão da Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna, criada em 1966. Em Portugal, a associação constituiu-se em 1976, na sequência da Revolução Democrática de Abril. O MEM tem por base a pedagogia de Céleste Freinet, que é um pedagogo francês que desenvolveu um método de educação com base no trabalho individual dos alunos, no trabalho de grupo, no trabalho em contato com o ambiente, no trabalho em contato com a escola e que se desenvolve também através de projetos e a aplicação de regras democráticas no funcionamento da sala de aula. Dando continuidade ao que já foi falado, é importante levantar a questão dos principais conceitos para a escola moderna portuguesa. E aí, tendo como base o texto A Escola Moderna Portuguesa e a Proposta para a Educação Infantil, ao pensar no objetivo, destaca-se a questão da aprendizagem das crianças, né? Colocar como principal objetivo a aprendizagem das crianças e fazer com que a própria aprendizagem aconteça de forma democrática, né? Não, que possa explorar diversas áreas de conteúdo, né? A criação de um ambiente democrático e que compreendam a organização e os valores de uma sociedade e, sobretudo, de uma sociedade democrática. Então, quando a gente traz essa questão, é muito importante também frisar o papel em que o educador assume. Qual o papel que o educador assume? Então, tendo como principal objetivo os conceitos de democracia, de participação, organização dos espaços e os valores da sociedade, o educador ele vai assumir um papel de promotor da organização, né, de forma participativa. Né? Ele vai ser um dinamizador da cooperação, vai ser um provocador, buscando sempre atitudes democráticas, atitudes críticas e de livre expressão. E aí, seguindo essa ideia, é importante destacar a própria avaliação, né? Quando a gente pensa numa escola moderna portuguesa, que tem democracia, que tem participação, que tem criação de ambiente, a avaliação, como que ocorre, pensar como que ocorre a avaliação. E aí, nada mais que através da observação, dos registros e do acompanhamento, né, de todo o processo de produção de atividades. E um exemplo vivo é a famosa e muito conhecida Escola da Ponte, né, a Escola Moderna da Ponte, que hoje é um marco pedagógico de diferencial, né, quando se coloca um modelo de escola tradicional. Bom, sobre a concepção de criança para a escola moderna, é possível observar que, a partir da idade moderna, é que as crianças começam, ainda que de forma lenta, serem vistas como um ser social e passam a assumir um papel relevante dentro das famílias e na própria sociedade, e não mais como uma criança vista como um adulto em miniatura, que trabalhava nos mesmos locais, usava as mesmas roupas e era tratada da mesma forma que o adulto, assim como vimos no semestre anterior, na disciplina de Educação Infantil e Sociedade. Era essa a concepção de criança antes de chegarmos à idade moderna. Freinet consegue ter uma visão que iguala a natureza do homem à natureza da criança, rompendo com o pensamento tradicional, que coloca o professor como portador do saber e a criança como um adulto em potencial. A concepção de infância, dessa forma, assim como Freinet coloca, passa por uma ação pedagógica, que considera a criança como um ser social. Nesse processo,
a criança torna-se um indivíduo com necessidades como um sujeito histórico, ou seja, a criança não é mais vista como um ser passivo. Freinet, ele traz a criança como protagonista, como um ser social de fato, que influencia diretamente na sociedade. Não coloca mais o professor como o portador do saber, como dito anteriormente. Essa concepção de infância e de criança colocada por Freinet exige um novo olhar sobre a prática do professor, onde o professor deve respeitar o ritmo e o interesse de cada criança, inventando estratégias e técnicas que possam estimular o interesse, bem como o desenvolvimento de cada criança. Bom, como Freinet ele traz a criança como um ser social, para isso é preciso que o professor ele rompa com o tradicional e se dedique ao máximo a fazer com que essa criança ela seja de fato protagonista do seu aprendizado. E aí, como ele mesmo fala, criando estratégias, métodos para que ela consiga desenvolver, levando em consideração as singularidades de cada criança. E assim, dessa forma, colocam a criança no centro do trabalho pedagógico. Todo o trabalho pedagógico é feito em torno da criança, a partir da criança. As propostas de organização do tempo e do espaço da pedagogia do movimento da educação moderna de Portugal. Os espaços educativos são organizados por um conjunto de 6 áreas básicas e uma área central multifuncional destinada ao trabalho coletivo. Os espaços básicos de atividades compreendem a biblioteca e documentação, a oficina de escrita e reprodução, o laboratório de ciências e experiências, carpintaria e construções, os espaços de atividades artísticas e espaços de brincadeiras, jogos e o de faz de conta. O MEI tem o objetivo pedagógico nas construções dos saberes e da escrita e das expressões plásticas, como os desenhos e as pinturas, que também se constituem instrumento de escrita. Outro espaço muito utilizado é a utilização das próprias paredes das salas para as regras gerais, para as avaliações e os textos das crianças, promovendo a abordagem da linguagem escrita nos diversos contextos vivenciados pelas crianças. Freinet e a Escola Moderna Portuguesa. A Escola Moderna Portuguesa tem suas raízes no movimento da Escola Moderna, idealizado e fundado na França pelo pedagogo francês Célestin Freinet. Freinet e sua relação com a educação. Freinet foi um crítico da escola tradicional e da escola nova. Vivenciando e observando a realidade da escola francesa, buscou repensar suas práticas pedagógicas. Assim, nos anos de 1930, funda o movimento da escola moderna. O movimento pedagógico fundado por Freinet caracteriza-se por sua dimensão social, evidenciada pela defesa de uma escola centrada na criança e em seu pleno desenvolvimento. A pedagogia freinetiana busca modernizar a escola, marcando assim uma nova etapa da evolução da mesma. Trata-se de um movimento de reação contra tudo que existe de tradicional na escola. É uma pedagogia real e concreta que procura oferecer às crianças uma educação que atenda às suas necessidades cotidianas e busca formar um indivíduo mais responsável e que seja capaz de agir e interagir no seu meio. A pedagogia de Freinet é fundamentada em 4 eixos: a cooperação, a comunicação, a documentação e a afetividade. As principais técnicas são a correspondência entre as escolas, os jornais de classe, o texto livre, a cooperativa escolar e o plano de trabalho. A relação afetuosa entre professor e estudante e família é fundamental para a formação das crianças. A afetividade contribui para o fortalecimento do vínculo entre as pessoas e delas com o conhecimento. A escola é entendida como a extensão da família. Portanto, o contato com a família deve ser frequente. Compete à família acompanhar, guiar e estimular o crescimento de suas crianças, em parceria com a escola, buscando o desenvolvimento integral dos mesmos.
A avaliação da Escola Moderna Portuguesa se dá pela observação, registros e acompanhamento das atividades, sendo uma avaliação de caráter formativa, o qual valoriza o progresso da criança, sendo também uma avaliação que respeite o indivíduo e a diversidade. Dessa maneira, reencontrando a identidade própria do ser humano através de sua individualidade, valorizando o respeito pelas diferenças individuais. Dessa maneira, o educador também deve ser um promotor da organização participativa, dinamizador da cooperação, provocador da livre expressão e da atividade crítica, o qual ele vai inserir o aluno a uma avaliação libertadora. Dessa maneira, o qual o aluno tem por objetivo, descobrir o meio físico e social, a sua identidade e autonomia pessoal, comunicação e representação, construindo laços para as crianças sobre o ambiente que os cerca de maneira democrática. Esse é o papel da avaliação da Escola Moderna Portuguesa, dinamizar cada vez mais o meio o qual a criança está inserido para a sua descoberta pessoal e social. Quanto às proposições teóricas práticas utilizadas nesse trabalho, a principal base teórica foi o livro A Escola Moderna Portuguesa e a Proposta para a Educação Infantil, que foi escrito por Maeve Anabel Nono. Sendo assim, trazemos aqui pontos baseados em suas teorias. Além do mais, usamos também como base teórica prática o artigo científico Brincar Juntos na Escola da Infância, a brincadeira entre crianças de idades diferentes na proposta do movimento da Escola Moderna Portuguesa, das autoras Susana Marcolino, Sueli Amaral Melo e Maria Assunção, que trazem pontos importantes, como o fato que em grupos de crianças com idades diferentes, as crianças mais velhas podem afetar a brincadeira das mais novas, e as mais novas usam as mais velhas como exemplo. Então, nesse artigo, as autoras usaram muito da observação em uma sala do movimento pedagógico da Escola Moderna Portuguesa e chegaram a essas conclusões. Utilizou-se também Frenet como base teórica. A pedagogia na atualidade. O movimento da Escola Moderna, MEM, é uma associação pedagógica de professores e de outros profissionais de educação, criado nos anos 60, constituído por mais de 2.000 profissionais empenhados na integração dos valores democráticos na vida das escolas. Encontra-se hoje espalhados por quase todo o país e organiza-se em 14 núcleos regionais. O movimento da Escola Moderna tem profissionais nos vários ciclos de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior. Recentemente, tem dado passos para uma linha pedagógica na creche, até os 3 anos de idade. A Escola da Ponte como exemplo. A Escola da Ponte é uma instituição pública de ensino e faz parte integrante do chamado movimento da Escola Moderna, alicerçado nas ideias pedagógicas do francês Célestin Frenet, e em 2002 era considerado pelo presidente do referido movimento em Portugal o único exemplo acabado dos seus princípios, que são uma escola democrática para todos, em que se dá protagonismo ao aluno. Durante muito tempo, a Escola da Ponte ela foi ignorada pelas autoridades, depois passou a ser considerada por todas as instituições públicas nacionais como uma referência para o novo sistema de ensino que a privilegia a cidadania. Em 1977, desde que seu lema passou a ser tentar fazer crianças felizes, onde baseia-se na autonomia dos alunos e professores, a escola começou a ser reconhecida mundialmente pelo seu projeto inovador. Na Escola da Ponte, a palavra-chave da relação escola encarregados de educação é participação. Por isso, os pais são vistos como parceiros e corresponsáveis pelo projeto educativo do aluno. Bom, assim finalizamos nosso trabalho sobre a Escola Moderna Portuguesa. Obrigada pela atenção.